Boa noite, pessoal. Boa noite, aqui eu não dei boa noite. Muito obrigado a vocês pela presença. Nesse momento, para mim, é de bastante alegria e nada melhor do que a gente comemorar junto com os amigos, né? Estar junto com os amigos para a gente poder compartilhar esses momentos de alegria. Pedindo a Deus que abençoe a todos nós nesse momento, que nos envolva de luz, de paz, de bênçãos, para que tenhamos um encontro fraterno de muita tranquilidade, de alegria e de muita paz para todos nós. Meus amigos, é com muita alegria que eu apresento para vocês o livro Ânima, os fenômenos de emancipação. Ânima aqui não é num sentido psicanalítico, mas ânima no sentido da tradução do latim, que significa alma. Então, é um livro que fala da alma e dos fenômenos de emancipação, que são os fenômenos que evidenciam, através dos quais a alma se manifesta, se expressa e se mostra para nós. A semana passada, sábado passado, eu lancei aqui em Aracaju esse livro presencialmente. E hoje nós estamos fazendo esse lançamento aqui nacional, junto com os amigos nossos de outros estados, né? Eu queria começar falando dessa capa maravilhosa, que foi elaborada por Erma Barros, que acho que a maioria de vocês já conhece, que produziu e dirigiu o documentário O Passe, bastante conhecido pelos magnetizadores. Ela também produziu depois mais 2 documentários, um sobre sonambulismo e outro sobre tato magnético e relação fluídica. Então, a partir de uma pintura que eu fiz, representando a alma e os fenômenos de emancipação, ela elaborou essa capa do livro, que, no meu entender, ficou maravilhosa. O prefácio de Marcela Colotti. Através do sonambulismo de Marcela, foi que eu comecei a dar primeiros passos no entendimento a respeito do sonambulismo e de outras faculdades de emancipação. Então, Marcela foi a madrinha que nós escolhemos para ser desse livro. Como o prefácio não é longo, é curto, eu vou ler aqui para vocês que vale a pena, tá? Dentro dos aspectos da vida transitória, a alma humana tem encontrado diversas maneiras de se expressar e fazer conhecer alguns de seus recônditos, seja através do pensamento, das artes e até mesmo das ciências. Na trajetória da humanidade por nosso planeta, há infindáveis registros de fenômenos envolvendo as capacidades e a inteligência do espírito humano, despertando curiosidade, misticismo e até mesmo preconceito. A alma humana sempre encontrou maneiras de se manifestar, inclusive depois da morte do corpo. Acreditando ou não na existência dela, não se pode negar tais fenômenos. Em essência, a alma é indivisível, mas unida no seu corpo espiritual, de matéria sutil, extremamente expansível e moldável, forma um caleidoscópio de nuances, refletindo dores e amores, sombra e luz, demonstrando as experiências acumuladas pelo espírito humano durante sua jornada de amadurecimento. Como afirma Leon Denis em No Invisível, de toda a alma, encarnada ou desencarnada, emana e irradia uma força produtora de fenômenos, que se denomina força psíquica. Fecha aspas. Por isso mesmo, essa força que é da própria natureza anímica não pode ser contida pelos limites da matéria, mesmo uma de constituição sutil, que pela sua expansibilidade oferece à alma vislumbres de liberdade, produzindo assim fenômenos de emancipação. Na complexidade de que somos formados como seres ou espíritos, temos como principal atributo a consciência de nós mesmos.
E justamente por essa complexidade, que por vezes é um fardo muito pesado, manter nossa natureza anímica tão reservada e contida. Há momentos em que é preciso nos vermos por outros ângulos e nos fazermos perceber por métodos não convencionais, rompendo as barreiras do corpo. Escrever sobre tema tão profundo como a alma humana não poderia ser feito apenas por quem tivesse um olhar teórico, ou mesmo se comportasse como sectário guiado por dogmas. Seria necessário alguém que fosse um estudioso dedicado da teoria, com mente aberta, porém racional, alicerçado pelas ciências espírita e magnética, que pudesse observar e produzir fenômenos sempre de forma disciplinada e criteriosa. Por essas e outras razões, que Ânima não poderia ser escrito por outro autor. Adilson tem se dedicado há mais de uma década a estudar e observar na prática os fenômenos de emancipação da alma. Como amiga, acompanhei o início do seu investimento no tema e os progressos realizados. A produção dessa obra é fruto de trabalho árduo, leitura de diversas obras, muitas garimpadas em sebos pelo país, estudos de casos reais e doação até da sua saúde física. Foram anos de dedicação, espera e paciência para superar os desafios que o levariam até esse momento, o nascimento de mais um filho, entre aspas. Podes até supor que sou suspeita em meus comentários, caro leitor, mas se chegou até o final deste breve prefácio, permita-se obter suas próprias conclusões sobre a obra em suas mãos, podendo ainda angariar uma boa cota de autoconhecimento e de reflexões salutares sobre a existência humana. Marcela Colotti. Só por esse prefácio já vale a pena comprar o livro, porque o prefácio ficou melhor do que o resto do livro. Na verdade, Marcela escreve muito bem, escreveu muito bem. Que esse livro, no meu entendimento, ele é o coroamento de todo um processo de aprendizado, de experiências, de trabalho e de estudos realizados em torno dos fenômenos de emancipação da alma. Então, esse livro ele veio coroar, depois de diversas dificuldades enfrentadas, diversos desafios, finalmente o livro chegou à sua publicação e vai poder estar às mãos de vocês. Espero que ele leve realmente muitos conhecimentos e possa ampliar os horizontes da mente de cada um de vocês, os horizontes da alma. Então, sou muito grato a Marcela pelo aprendizado que me proporcionou em torno do sonambulismo e por ser a madrinha do livro, fazendo esse belíssimo prefácio. Na introdução, começamos com uma citação, com uma história que alguém me mandou. A pessoa escreveu assim: estou vivendo algumas situações que, ao meu entendimento, talvez seja um indício de sonambulismo ou desdobramento. Porém, quem está à minha volta afirma coisa, obsessão, problema psiquiátrico ou de saúde física. Mais adiante a pessoa escreveu: no centro espírita que frequento assiduamente, afirmam veementemente que estou com problemas de saúde. Meu marido afirma ser obsessão espiritual. Aí fica a pergunta: em que se baseou esses diagnósticos? Em que se baseou o diagnóstico de obsessão, de problema psiquiátrico, de problema de saúde física? Será que realmente foi um diagnóstico a partir de uma análise detalhada e criteriosa do caso? Essa história ela foi enviada para mim, o livro já tinha sido terminado, já estava na fase de revisão, mas para mim foi tão significativa a história dessa pessoa que eu resolvi incluir no livro de última hora, porque ela mostra, é mais ou menos um espelho da situação atual do movimento espírita, enxergar os fenômenos anímicos como sendo obsessão, problema psiquiátrico,
problemas de saúde, enfim, desequilíbrios, quando pode ser, com uma análise mais criteriosa, a gente pode enxergar ali uma outra fenomenologia, que é os fenômenos de emancipação da alma. Mais adiante, eu escrevi o seguinte, na introdução. A tão discutida dualidade entre mente e corpo existe, não representando, entretanto, dois elementos separados, mas que interdependem numa interação continuada entre os dois campos vivenciais, necessitando a alma do corpo físico para manifestar-se no mundo de matéria mais densa e não podendo o corpo sobreviver sem a vitalidade da alma. Então, a alma precisa do corpo para viver aqui na Terra, assim como o corpo necessita da alma como para ser um veículo de manifestação anímica. Apesar de invisível, a alma pode ser detectada, pois não é um ser completamente oculto à observação. A psicologia, literalmente, significa ciência que estuda a alma. Porém, a psicologia deixou a alma de lado porque lhe faltavam ferramentas para estudar a alma. Mas a alma ela pode ser detectada. Ela não é completamente oculta à observação. A alma pode ser estudada, evidenciada, experimentada através dos fenômenos de emancipação da alma. É através desses fenômenos em que a alma manifesta suas faculdades. E aí poderia realmente a psicologia obter conhecimentos mais profundos a respeito da natureza humana, daquilo que nós somos, uma alma, um ser essencial. No capítulo seguinte, Alma e Espírito, eu utilizo essa imagem que faz uma definição do que seja alma, espírito e homem, baseado na introdução do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz uma definição de alma, e também é uma das questões do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos dão a definição deles. Então, para Kardec, a alma é a essência, aquilo que nós somos, a centelha divina. O Espírito é essa alma individualizada, limitada pelo perispírito. E o homem seria o espírito unido a um corpo físico. Então, a alma é um ser uno, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Então, nesse capítulo, nós vamos aí traçar toda uma definição, uma análise a respeito dos termos alma e espírito. Alma e espírito são a mesma coisa? Apesar de representarem o mesmo ser, não são a mesma coisa. Porque a alma sendo o espírito encarnado e o espírito sendo a alma revestida do perispírito, logicamente, quando esse espírito se conecta a um corpo físico pela encarnação, logicamente que as coisas mudam completamente de figura. Porque aí a alma vai ter limitadas pela matéria todas as suas faculdades de espírito, como o pensamento, a comunicação, a memória, a percepção, a locomoção. Tudo isso, então, que na alma, no espírito, alcança uma amplitude muito grande, quando esse espírito está ligado a um corpo físico, ou seja, quando se torna alma, ela tem limitadas todas essas suas faculdades. Por exemplo, só para citar um exemplo do pensamento, quando nós encarnados pensamos, quando nós queremos lembrar, por exemplo, de algo, alguma coisa que nos aconteceu, a gente apenas tem uma lembrança, imagens que vêm à cabeça, que podem ser mais nítidas ou mais vagas, dependendo da nossa capacidade de lembrar. Alguns detalhes daquele ocorrido vem à nossa lembrança. É a faculdade do nosso pensamento e de memória. Mas o espírito, quando pensa, ele cria todo o contexto do pensamento dele. Aquilo que para nós é apenas uma lembrança,
Para o espírito é uma nova vivência de tudo que aconteceu. Não é que ele vá ao passado, mas o passado é visto no presente. Ele vivencia no presente aquilo que ele está lembrando e pensando. Então ele cria novamente todo o contexto, toda a paisagem, com cores, sons, movimentos, cheiros, aquilo que antes era passado para ele se torna novamente presente. Por isso que os espíritos elevados nos alertam tanto para a nossa necessidade de disciplinar nossa capacidade de pensamento. Disciplinar o que nós pensamos. Porque enquanto estamos encarnados, quando nós pensamos, apenas elaboramos uma imagem mental. Mas o espírito, quando pensa, ele elabora todo um contexto, toda uma ambientação daquilo que ele está pensando. Então, o que ele está pensando toma vida, literalmente. Então, essa é apenas uma análise superficial de uma das faculdades do espírito, que é o pensamento. Então, quando nós encarnamos, todas essas faculdades em nós se tornam extremamente limitadas pela capacidade dos nossos sentidos físicos. Já não nos comunicamos pelo pensamento, mas através do verbo, que é extremamente limitado para transmitir aquilo que se passa em nosso pensamento. No capítulo seguinte, questão de linguagem, vamos analisar a nossa dificuldade de transmitir em palavras aquilo que se passa a nível do espírito ou da alma. A linguagem do espírito é o pensamento. A linguagem da alma é a imagem. A linguagem do homem é o verbo. Só que o verbo é extremamente limitado para interpretar aquilo que se passa a nível de pensamento no espírito ou a nível da linguagem da alma, que é a imagem. Então, a nossa tradução em palavras é extremamente pobre, limitada pela nossa língua. No capítulo seguinte, a sonhada liberdade, nós vamos fazer uma análise do desejo que a alma, o espírito encarnado tem de se ver em liberdade. Porque para a alma, estar presa a um corpo físico é uma verdadeira prisão, que ele tolhe todas as suas faculdades de espírito. Então, o que o espírito, a alma, mais quer é se libertar desse corpo físico. Daí porque basta um pequeno cochilo para que a gente se desprenda do corpo físico e a alma busca uma certa liberdade. E essa liberdade, ela também é buscada através dos fenômenos de emancipação, como o sono e os sonhos, através da catalepsia, da letargia, do êxtase, do sonambulismo, do desdobramento e de outros fenômenos ainda de emancipação da alma. No capítulo Nos Braços de Morfeu, nós vamos falar do sono e dos sonhos. Morfeu é um deus grego, da mitologia grega, que representa os sonhos, que era filho de Hipnos, deus do sono. Então, nesse capítulo, analisamos o sono, os sonhos, o que são os sonhos para a doutrina espírita, o que os sonhos representam em termos de emancipação da alma, o que são os pesadelos, as interpretações das imagens dos sonhos, enfim, tudo aquilo que envolve o sono e os sonhos em termos de emancipação da alma, como que a alma se manifesta, como que ela revela suas faculdades através desse fenômeno que é o mais comum dos fenômenos de emancipação. Capítulo seguinte, catalepsia e letargia. Analisamos esses dois fenômenos de emancipação da alma, esses dois fenômenos que o Wagner Marx tem estudado bastante, e que nos mostra que a alma também pode se manifestar através desses dois fenômenos. Quando os sentidos físicos são como que nulificados, a alma então se evidencia e se revela. Começamos esse capítulo por alguns relatos dos evangelhos, que vai mostrar o fenômeno de letargia e catalepsia.
Depois falamos sobre a beata irmã Germana Maria da Purificação, uma mineira que viveu entre os séculos 18 e 19, e ela realizava vários fenômenos de catalepsia e letargia. Falamos também de Carmine Mirabelli, um dos médiuns mais fantásticos de todos os tempos. Nasceu no final do século XIX em Botucatu, São Paulo. Depois, analisamos a ideia do Barão de Potê a respeito desses fenômenos. Seguia a ideia da medicina na época, que esses fenômenos eram doenças. O indivíduo que entrava em catalepsia ou letargia era acometido por essa doença que não deixava de ser um fenômeno magnético, mas que era patológico. O que representava, na verdade, uma ideia bastante comum entre os magnetizadores da época. Inclusive o Petetan, que estudou bastante a catalepsia e escreveu um livro sobre esse tema chamado Eletricidade Animal, onde ele também emite a ideia de que a catalepsia seria uma doença. Ideia que a medicina ainda carrega, ainda hoje, de que letargia, catalepsia, sonambulismo são doenças. Em seguida, vamos analisar a ideia de Allan Kardec, que foi o primeiro a emitir o pensamento de que esses fenômenos são fenômenos fisiológicos e psicológicos, mas não patológicos, que não são doenças, mas são fenômenos naturais do ser humano. Por último, falamos da jovem cataléptica, apelidada pelo nome de Chiquinha, que ela tem 19 anos de idade, e ela também realizava vários fenômenos de catalepsia. O capítulo seguinte é sobre a morte aparente, que nada mais é do que o fenômeno de letargia de forma mais avançada, onde o indivíduo dá todas as aparências da morte. Alguns faquires na Índia, no Oriente, eles conseguem, de forma proposital e espontânea, entrar em estado de morte aparente, inclusive fazendo desaparecer os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios, além do pulso. Tudo isso desaparece como se ele estivesse realmente morto. É o fenômeno de morte aparente. É o fenômeno através do qual Lázaro é descrito no Evangelho, né? Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, foi dado como morto, mas que Jesus, sabendo que ele não estava morto, retira-o daquele estado, chamando-o de volta ao estado de vigília. No capítulo seguinte, na fronteira da morte, nós vamos analisar os fenômenos de EQM, experiências de quase morte, fenômenos que hoje em dia são estudados por diversos cientistas em torno do mundo. Baseamos esse capítulo nos relatos do Dr. Raymond Moody Jr., que escreveu as suas experiências, suas análises, num pequeno livrinho chamado Life After Life, Vida Depois da Vida, onde ele estudou mais de 150 casos de EQM, conseguindo extrair as convergências dos relatos, podendo dessa forma relatar as características básicas em que esse tipo de fenômeno se apresenta. E o que nós fazemos, então, nesse capítulo é analisamos as referências do Dr. Raymond Moody com base na doutrina espírita. E chegamos à conclusão que todas as conclusões desse cientista estão completamente de acordo com as conclusões da doutrina espírita. Ele, que era um cientista desligado de qualquer forma de espiritualismo, que não era espírita. Capítulo seguinte, pensamento a pensamento. Vamos falar da comunicação pelo pensamento, como Kardec se referiu, que hoje conhecemos pelo nome de telepatia. Kardec não conhecia esse termo, que foi criado por Frederick Myers, que foi presidente da Sociedade de Pesquisa Psíquica. Ele foi quem criou o termo telepatia. Analisamos alguns relatos de Émile Deschamps, da Revista Espírita, de 1864.
e alguns outros de Camille Flammarion, do livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, volume 2. Capítulo A Vista da Alma, nós vamos falar sobre a dupla vista ou clarividência. A dupla vista ou segunda vista é uma faculdade que abrange diversos fenômenos e tem como característica a ausência de um estado de transe, pelo menos visível ou identificável, ocorrendo durante a vigília. Então, na dupla vista, não há um desprendimento do espírito, mas uma expansão do perispírito, que vai gerar a liberdade ou a emancipação da alma. E é um fenômeno que ocupa diversos outros fenômenos em si, como a visão à distância, visão do passado e do futuro, visão através de obstáculos opacos. São fenômenos que são realizados pelo portador da dupla vista, ou clarividente. Tem um relato muito interessante de uma amiga que me enviou em 2021. Ela escreveu o seguinte: uma amiga me pediu para fazer uma consulta na internet, mas precisava da senha dela. Ela, porém, não conseguia falar comigo e vice-versa. Aí me veio um número na cabeça, que não era ligado à data de aniversário, nem nada pessoal da minha amiga. E era o número da senha que eu precisava para acessar a consulta. Quando ela me enviou o número, eu já tinha acessado o sistema. Ou seja, um fenômeno que pode ser tanto de dupla vista, como pode ser um fenômeno telepático. Ela pode ter colhido a informação diretamente na mente da amiga, caracterizando uma telepatia ou caracterizando uma dupla vista. É a vista da alma, que se estende até onde os fluidos perispirituais conseguem se estender, se expandir e tocar o perispírito da outra pessoa. Então, ela queria acessar a internet, precisava da senha da amiga. Como ela não teve condições de contactar a amiga, ela conseguiu visualizar esses números, através dos quais ela conseguiu acessar a consulta no sistema da internet. Nesse capítulo, falamos ainda da psicometria, que é um fenômeno derivado da dupla vista, a vista da alma, que consegue perceber fenômenos, informações contidas em objetos ou ambientes. Um outro relato que também uma amiga me mandou, que é bastante atual, é de 2022, é desse ano. Estava eu numa consulta com um pneumologista, quando a filha dele ligou e eu disse que ele podia atender. Enquanto eles conversaram brevemente, observei a respiração dele cansada, os olhos lacrimejantes, e comecei a ficar inquieta. Quando ele desligou o celular, eu perguntei se estava sentindo alguma coisa. E ele disse que era só uma gripezinha. Mas eu disse para ele que não era só isso. Pedi para ele fazer um raio-x dos pulmões. Pedi que ele deixasse eu averiguar sua temperatura. Estava com um febrão de quase 40 graus. Pedi a ele que se medicasse e que fosse para casa para repousar, porque ele estava com pneumonia dupla. No dia seguinte, retornei à clínica para levar os resultados do meu exame e tinha outro médico no lugar dele. Perguntei por ele e o outro médico me disse que ele estava internado na mesma clínica com pneumonia nos 2 pulmões. Ele já era um senhor de uns 70 anos, mais ou menos. Ela foi fazer a consulta com o pneumologista, na realidade, através de uma dupla vista, ela que percebeu, fez um diagnóstico, uma radiografia dos pulmões do médico e passou para ele o diagnóstico, que ela percebeu através da dupla vista. E ela que não era médico nem nada, era apenas uma paciente do pneumologista. O doutor Léo Dossi escreveu um livro muito interessante, que acho que é o futuro da medicina, acho que é algo mais ou menos assim. E ele fala o seguinte, que no futuro
A medicina irá utilizar não apenas os exames clínicos, os exames laboratoriais, os exames convencionais, mas também os exames elaborados através dos recursos psíquicos dos médicos. Então, os médicos terão a capacidade de ir muito além daquilo que os exames convencionais conseguem mostrar. Conseguirão aprofundar mais os detalhes a respeito daquele ser humano que está ali na feição de paciente. Quando aprendemos a utilizar nossos recursos psíquicos, porque não adianta apenas a gente aprender o que é dupla vista, o que é telepatia, o que é catalepsia. Precisamos desenvolver esses recursos e aprender a utilizá-los para o bem da humanidade, para o bem das pessoas, como recurso, seja diagnóstico, seja recurso curativo, enfim, precisamos aprender a utilizar esses recursos pelo bem das pessoas e não apenas estudá-los teoricamente, mas aprender a colocá-los em prática. O próximo capítulo, chamado Sono Lúcido, é o capítulo mais extenso do livro, que é sobre sonambulismo. Falamos sobre sonambulismo natural e sonambulismo magnético. Trazemos, inclusive, um caso de sonambulismo natural que passamos algum tempo acompanhando. Então, apresentamos o caso e vamos fazendo uma análise dele. Como identificar o estado de sonambulismo? Quais são as características do indivíduo quando ele entra no estado propriamente sonambúlico? As faculdades do sonâmbulo. O sonambulismo é, na realidade, o fenômeno mais completo de emancipação da alma. As faculdades do sonâmbulo, que são a visão sem auxílio dos olhos, a visão através de corpos opacos, a visão à distância, a insensibilidade física, captação do pensamento, regressão e progressão temporal, percepção de doenças, de crises e curas, e ainda o fenômeno de atração magnética, todos passíveis de serem realizados pelos sonâmbulos. Ainda analisamos a questão do sonâmbulo que anteviu o mundo espiritual. Os sonâmbulos foram os primeiros a detectar o mundo espiritual e começaram a descrever, realmente mostrando que o magnetismo foi o antecessor do espiritismo, preparou o caminho para o espiritismo. Analisamos a magnetização e desmagnetização do sonâmbulo. E ainda, como reconhecer um sonâmbulo? Existem características que mostram que aquele indivíduo pode ser sonâmbulo? Como obter a lucidez sonambúlica? Item muito importante para que o sonâmbulo venha a desenvolver realmente uma boa lucidez, possa transmitir e captar informações com critério, com racionalidade, com justeza. Quais são os limites do sonâmbulo? Porque o sonâmbulo não é um ser ilimitado, é uma alma que tem uma certa liberdade e com isso consegue utilizar algumas das suas faculdades de espírito, mas estando ligado a um corpo físico, não é um ser ilimitado. Outro item que eu considero muito importante na prática do sonambulismo, a confiança que deve existir entre o magnetizador e o sonâmbulo. Analisamos ainda a questão do sonambulismo contra a vontade do sonâmbulo. Será que é possível levar alguém ao estado de sonambulismo se ele não quiser? Ainda, a presença do doente junto ao sonâmbulo, será que é indispensável? Será que é necessário? Analisamos ainda a questão da sugestão. Sugestão que deu origem à hipnose. E ainda trago nesse capítulo, além de vários depoimentos e casos de sonambulismo moderno, trazemos ainda os depoimentos de vários sonâmbulos, contando como é a faculdade para ele, como surgiu, como que ele lida com essa faculdade. Então, todo o livro, nós nos baseamos nas ideias de Kardec, nas ideias dos magnetizadores clássicos e suas experiências, também nas experiências dos sensitivos modernos,
das histórias que nós fomos juntando ao longo de 13 anos de estudos teóricos e práticos em torno dos fenômenos de emancipação da alma, seja nos trabalhos na instituição, no Paulo de Tarso aqui em Aracaju, seja nas nossas viagens pelo Brasil, fazendo palestras, seminários e cursos, onde nós fomos entrando em contato com diversas pessoas que possuíam essas faculdades, a maioria delas sem nem saber que tinham, e que essas experiências nós fomos juntando, experiências e histórias, e que hoje fazem parte deste livro. Por fim, nós falamos do êxtase, que nada mais é do que um sonambulismo mais profundo e mais delicado, porque coloca o indivíduo no limite entre a vida e a morte. A vida fica por um fio, como disse Allan Kardec também Deleuze. Nesse capítulo, nós citamos o caso da Madre Superiora Maria de Agreda, a qual assumiu o papel de missionária e apóstolo do Cristo dentre os povos do Novo México, no século XVII. Muito interessante esse caso, que Kardec cita na Revista Espírita e que nós procuramos aprofundar com a ajuda de outras bibliografias. Essa freira, Maria da Agreda, ela conseguia entrar em estado de êxtase, ela se transportava até as florestas do Novo México, até as aldeias dos índios, dos povos que lá habitavam no meio da floresta, ela se materializava e evangelizava aqueles povos ali, que nunca tiveram contato com o homem branco. Eles não tinham tido ainda contato com o homem branco. Quando o homem branco chegou até esses povos, eles já estavam evangelizados. Porque a Maria da Agreda, ela se entrava em êxtase, se deslocava até lá e se materializava para poder evangelizar aqueles povos. Mais adiante eu cito um trechinho de Allan Kardec. Seria, pois, um erro crer que as visões e as revelações do êxtase não podem ser senão a expressão da verdade. Como todas as outras manifestações, é preciso submetê-las ao cadinho do bom senso e da razão, fazer a parte do bom e do mal, do que é racional e do que é ilógico. É uma advertência muito séria e muito importante para quem queira lidar com esses fenômenos na prática. Seja catalepsia, letargia, telepatia, dupla vista, sonambulismo, êxtase, qualquer uma delas. É preciso submetê-las ao cadinho do bom senso e da razão, do que é racional e do que é ilógico, separando o que é bom e o que é mal, o que é racional e o que é ilógico. É um erro acreditar que as visões e as revelações do êxtase não podem ser senão a expressão da verdade. Podem conter os erros, sim, provocados pela mente do próprio sensitivo, tanto no êxtase como em todas as outras manifestações anímicas. E o último capítulo, a prova da existência da alma, é como se fosse a culminância, um desfecho, o fechamento do livro. Porque consideramos que o mais importante da ação da alma é eles serem a evidência da existência da alma, serem os recursos que nós temos em mãos para estudar, para analisar a alma e suas faculdades. Ou seja, é um percurso de autoconhecimento em direção a nós mesmos, a nossa essência, que é a alma, para podermos nos conhecer, para podermos conhecer a alma humana, como ela é, como ela age, como ela se manifesta. E ela se manifesta assim. Ela é invisível, como disse lá no primeiro slide, ela é invisível, mas ela não é completamente oculta à observação. Através dos fenômenos de emancipação, nós podemos evidenciar a existência da alma. Onde adquirir este livro? No site clubedeautores.com.br. Ah, mas eu não posso comprar diretamente com você, Adilson? Não, porque, na verdade, o autor, ele escreve o livro. Quem publica
faz a impressão e vende é a editora, não é trabalho do autor. O autor apenas escreve. Quem faz a venda é a editora. Então, vocês podem adquirir esse livro através da internet, clubedeautores.com.br. Então, a minha editora é a clubedeautores.com.br, através dela que você pode adquirir esse livro. E aproveitem, quem comprar hoje ou amanhã vai ter um desconto de 16%. O preço que está lá na editora, no site, já é com desconto, tá bom? Depois de amanhã, segunda-feira, o preço que vai estar lá já não vai ser o mesmo. Então, aproveitem para adquirir o livro, aproveitem para comprar mais de um, porque Natal está chegando. Você já aproveita para guardar e presenciar seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus inimigos também. Presenteia todo mundo. Livro é o melhor presente que existe, porque ilumina a mente, ilumina a alma, ilumina o coração também. Uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: toda a renda desse livro, inclusive os direitos autorais do autor, foram doados para o Projeto Pão e Luz, que é um projeto social do Instituto Espírita Paulo de Tarso, que dá assistência a quase 200 famílias numa cidade que faz parte da Grande Aracaju. É um projeto que leva a evangelização desde a infância até o adulto, distribui cestas básicas, distribui auxílio para a compra para o pagamento de exames médicos, para a compra de medicamentos, compra de fraldas geriátricas, também para erguer casas. Às vezes as enchentes derrubam as casas, que são às vezes muito mal feitas, muito pobres, muito frágeis, e às vezes nas chuvas caem. Às vezes eles perdem eletrodomésticos e o projeto ajuda na compra de eletrodomésticos, de colchões, de camas, de fogão a gás, de geladeira, na compra de tijolos, de sacos de cimento. Tudo isso o projeto tem ajudado essa comunidade. Então, comprando o livro, vocês vão estar não apenas adquirindo um conhecimento, mas vão estar também ajudando o Projeto Pão e Luz, a manutenção do Projeto Pão e Luz. E é um projeto que está apenas em começo, porque o projeto também está realizando educação, alfabetização de adultos, também promove ginástica para as pessoas da comunidade gratuita, pretende ainda colocar serviços gratuitos de atendimento médico, psicológico, ainda programa de desenvolvimento profissionalizante para os jovens da comunidade poderem aprender uma profissão, e ainda falta construir parte do prédio que abriga o projeto, ainda não está construído, precisando de verbas para que isso venha a se realizar. Bom, meus amigos, é isso. Agradeço a paciência de vocês. Se alguém quiser fazer perguntas, quiser fazer comentários, coloca aí no chat, por favor, que Tatiana vai ler e nós teremos o maior prazer de responder. Tem um comentário de Eneida dizendo que a capa está muito bonita, com certeza o livro será muito útil para o nosso conhecimento. E Geise Meire que colocou: é isso mesmo, Adilson, os centros espíritas estão muito fechados para o entendimento e desenvolvimento dos desdobramentos da alma humana. É verdade. Mas uma coisa interessante, é praticamente certo que em todos os centros espíritas tem pessoas que realizam fenômenos de emancipação, mas não sabem disso. É preciso que a gente possa identificar essas pessoas e ajudá-las a lidar com esses fenômenos. Adilson. Sim, Dazi. Na nossa casa, a Marcela aí de volta. Na nossa casa, você estava com o batom mais suave. Tá? Na nossa casa, nas reuniões públicas, antes do passe, nós fazemos um exercício para a plateia para aprender a fazer desdobramentos.
não só para os trabalhadores, para a plateia. A gente conduz, faz todo um comando para determinada paisagem, cachoeira, lago, onde der para fazer o desdobramento, ou vai para o hospital que existe em cima da entidade. A gente leva a pessoa ao desdobramento, depois traz de novo, faz o acompanhamento, e aí a gente aplica o passe. Muito bom, meu amigo. Eu acho que as pessoas precisam desenvolver seus recursos psíquicos. Não devem ser talentos enterrados, devem ser talentos desenvolvidos e direcionados no sentido do bem. E todos eles, todos os fenômenos de emancipação da alma, podem ser direcionados para um trabalho útil. Ele pediu para colocar o link, eu já botei o link aí no chat, viu, pessoal? Quem quiser, já está o link aí do Clube dos Autores. Jânia disse que esse projeto é muito bonito, já pesquisou na internet. Para quem não sabe, o Instituto Espírita Paulo de Tarso tem uma página de um blog na internet e uma das abas do blog é o Projeto Pão e Luz. Então, lá tem as informações do Projeto Pão e Luz, se vocês quiserem conhecer um pouco mais. Ana Paula diz parabéns a Dilson. Carlos, parabéns a Dilson por esse grande trabalho. Helena, muito obrigada, já comprei meu exemplar. Jânia diz que esse livro é um presente para todos nós, obrigada e parabéns. Ana, parabéns a Dilson, já adquirindo o meu exemplar. E Fernando diz assim, se comprar hoje ou amanhã, o livro vem com dedicatória. Responde, Adilson. Não, Fernando, não vem com dedicatória. Aí Jânia disse, eu também só compro se tiver dedicatória. Rosiane coloca, parabéns, meu amigo, esse livro vai suprir uma carência que temos sobre o tema. É verdade. Há uma lacuna no meio espírita. Não existem livros falando sobre os fenômenos anímicos. Aliás, existe um, que é de Hermínio Miranda, chamado Fenômenos Anímicos. Eu não conheço nenhum outro que fale sobre o tema. José Barreto diz, Adilson, quando você iniciou sua experiência com o sonambulismo, que tipo de comprovação da manifestação da alma lhe chamou mais atenção? A mesma comprovação que Allan Kardec descreve. Quando um sonâmbulo, ele diz que está num outro ambiente, por exemplo, na casa de alguém que ele não conhece, que ele nunca ouviu falar, e ele descreve todo o ambiente que ele está vendo, com detalhes. E depois se verifica que esses detalhes estão completamente certos. Aí pergunta Allan Kardec, como é que essa pessoa conhecia aquele endereço, aquele local, para descrever dessa maneira? Que parte dele foi até lá? Não foi o corpo físico. Sua visão física não vai até lá. Então, logicamente que foi a alma. Alguém pode até encontrar um outro tipo de explicação, mas essa outra explicação ela vai sempre deixar a desejar diante de determinados fenômenos. Como diz Kardec, uma boa teoria é aquela que consegue abranger o maior número de fatos. Então, o fato de que é a alma que se desloca e vai até aquele outro ambiente é a teoria que melhor consegue explicar esses fenômenos. Edésio fez uma pergunta aqui. Adilson, tenho estudado materializações com Paulo César Frutuoso. E ele diz que para materializar-se é preciso um médio de efeitos físicos. No caso que você citou, nas florestas do México, tinha lá no local um médio de efeito físico? Se tinha lá ou em algum lugar, eu não sei. Mas provavelmente deveria existir. Para que a freira conseguisse se materializar, provavelmente ela utilizava inconscientemente dos fluidos de algum médium que conseguia fazer esse tipo de doação. Seja naqueles povos, seja na região onde ela vivia, não sei aonde, ou os próprios espíritos que recolhiam esses fluidos e ajudavam ela na realização do fenômeno, né?
Provavelmente ela não fazia isso sozinha, porque era um trabalho de grande porte, né? Porque ela não conhecia aqueles povos, e ela ia até lá de maneira certeira. Então, provavelmente isso envolvia uma equipe espiritual que ajudava, provavelmente recolhendo esses fluidos propícios à materialização de algum encarnado, seja entre aqueles povos selvagens, seja na Eleonora diz, parabéns, Adilson, ansiosa para chegar ao meu. Janaína Lira, parabéns por mais esse trabalho. Maria Reinilde, parabéns. Adilson Nonato, parabéns. Adilson, uma obra que certamente contribuirá para aqueles com sede de conhecimento. E Keile coloca parabéns. Foi, na verdade, uma obra que... Escrever um livro é sempre um trabalho muito custoso, que demanda muito tempo, tem que ter muita disponibilidade de tempo, disponibilidade para pesquisar, para ver bibliografias. No final do livro tem lá uma bibliografia relacionada para quem quiser aprofundar o tema. Se eu não me engano, são 61 livros que foram pesquisados para que eu pudesse escrever o livro Ânima. Então, requer muito tempo. Então, por si só, já é uma obra que dá muito trabalho você escrever um livro. Porque não é como escrever uma página, um texto de uma página. São mais de 300 páginas escritas. Então, requer realmente muito trabalho. Mas esse deu um trabalho especial. Porque eu comecei a escrever esse livro em 2016. Em 2017, eu parei, porque eu estava me formando em psicologia na universidade, então tinha que fazer o TCC, fazer estágio, então não tinha tempo para escrever. Parei. No final de 2017 tive um AVC, tive que parar novamente. Voltei a escrever esse livro em 2019. Então voltei a escrever, sempre precisando de muita vigilância, porque todas as vezes que começava a escrever, começava a sentir mal-estar, começava a sentir indisposição, enfim, foi um trabalho que precisava sempre uma vigilância constante para que ele saísse, e principalmente para que as ideias expostas fossem as mais corretas possíveis, dentro das minhas limitações, pudesse ser o melhor que eu pudesse fazer, tinha que estar ali naquele livro. Então, depois, o livro foi mandado para revisão, novas dificuldades com a revisão. Depois que a revisão ficou pronta, novas dificuldades para a publicação, até que o livro pudesse realmente ser publicado, e a gente está aqui hoje falando dele para vocês. Então, foi um livro especial para mim, porque ele é um fechamento não só de todo um processo de aprendizado que começou há 13 anos, em 2009, quando eu comecei a estudar o sonambulismo, mas também o fechamento de todo um ciclo de dificuldades que foram sendo vividas e enfrentadas para que o livro pudesse sair. Então, tomei na minha responsabilidade, na tarefa de que não, o livro vai sair. Custe o que custar, ele vai sair em algum momento. Se ele está demorando, é porque não é o momento propício, mas ele vai sair. Porque há uma grande necessidade, há uma lacuna, como eu falei, no meio espírita. Há uma falha, falta esse tema no meio espírita, nas obras espíritas. Então o livro precisava realmente sair. E com muito custo, com muito trabalho, graças à espiritualidade, foi que o livro realmente ficou pronto e agora está à disposição de todos. Geise Meire pergunta se o livro só tem na versão impressa ou se já tem a versão e-book. Geise, por enquanto, só impressa. Quem sabe depois a gente não faz ele em e-book também. Ana Paula diz que acabou de adquirir o dela, está ansiosa pela chegada, e Janaína faz uma pergunta. Como você vê hoje o conhecimento e uso desses fenômenos pelos magnetizadores atualmente? Olha, graças a Deus já existem vários magnetizadores que estão se aventurando
no conhecimento e na prática dos fenômenos de emancipação. Já existem alguns. Inclusive, eu tenho publicado no jornal Vórtice, todo mês, alguns relatos de magnetizadores e de sonâmbulos, de sensitivos, que têm vivenciado essas práticas. Graças a Deus, já existem algumas experiências aí bastante significativas. Mas, com relação ao todo, ainda é muito pouco. É preciso que a gente estude mais. E o que eu vejo, assim, que mais tem emperrado esse processo é o medo. Medo daqueles que têm a faculdade de utilizar, medo principalmente de entrar em estado de transe e não sair nunca mais desse estado de transe. E muitas vezes também os magnetizadores que ficam receosos, inseguros de realizar o fenômeno, mesmo já possuindo alguma teoria a respeito. Então, se a gente procurar, vai encontrar em cada casa espírita algumas pessoas que podem realizar algum tipo de fenômeno. É só procurar que a gente vai achar. E não é tão difícil, não, para identificar e poder desenvolver essas faculdades. Fazer como Jesus disse, não enterrar os talentos, mas desenvolver. Porque esse negócio de entrar em estado de transe e não sair nunca mais, não existe. Com certeza o indivíduo vai entrar em transe e vai sair do transe depois em segurança. E vai ter com certeza alguém ali ao lado que vai estar cuidando, que vai estar orientando, para que o melhor aconteça e para que a faculdade seja o melhor aproveitada possível. Então, precisa superar a insegurança, superar o medo, estudar, se preparar teoricamente, mas não parar por aí. Se aventurar na prática, sim. Tem magnetizadores hoje que sabem muito mais sobre sonambulismo do que eu sabia quando eu comecei em 2009. Mas uma das coisas que Deus me deu foi essa capacidade de fazer sem ter medo, de me aventurar. Marcela que eu diga, que a gente se aventurou a fazer um trabalho tendo pouquíssima teoria, conhecendo muito pouco a respeito. Mas a gente sabia que, se o propósito era bom, haveria proteção. Como Kardec diz, o trabalho tem que ser útil e sério. Ele era útil e sério. Então não havia por que ter medo. Havia proteção. Claro que haveria proteção. E claro que o trabalho daria certo, porque a gente não estava ali para brincar, nem por curiosidade. A gente estava ali para desenvolver um trabalho sério. Então não haveria por que a gente não se aventurar a fazer. Se a gente fosse ficar esperando, depois a gente faz. Vamos aprender mais, vamos estudar mais, para a gente poder fazer, o livro não existiria. Esse livro não estaria sendo lançado hoje. Tem mais parabéns aqui, de Sandra, de Tereza, de Estela, de Ana. E tem uma pergunta de José Barreto. Ele diz o seguinte: Adilson, você possui alguma atividade espírita direcionada aos sonhos? Temos. Hoje nós temos um grupo direcionado aos sonhos que nós fazemos, mas ainda é muito cedo para a gente poder descrever, falar mais profundamente a respeito desse trabalho. Mas é um trabalho que utiliza os sonhos, que mostra a capacidade que uma pessoa tem de sonhar propositalmente com outra pessoa. Qualquer um de nós pode fazer isso. Se propor a sonhar com a outra pessoa, de modo a orientá-la, a ajudá-la através dos sonhos. Até aqui, sabia que eu posso sonhar comigo. Então, na psicanálise, na psicoterapia, se utiliza muito a interpretação de sonhos, mas os sonhos que eu sonho são referentes a mim. Esse é o entendimento. E que nós temos visto que é possível eu sonhar propositalmente, de maneira direcionada com a outra pessoa que eu escolher, para que eu possa ajudá-la e orientá-la. Então, esse grupo, que é um grupo pequeno, ele se propõe a isso, a utilizar os sonhos de uma pessoa para ajudar outra. E aqui no mais, as pessoas agradecendo, e tem uma pergunta aqui de Tatiana Máximo. Quem é? Não sei, nunca ouvi falar.
A pergunta é o seguinte: meu amigo Adilson, Sim. já que você concretizou esse seu sonho de escrever esse livro e está publicando, quais são os seus próximos projetos? Caramba. Tatiana Máximo, que eu não sei quem é, a resposta é o seguinte: já existe um livro já sendo escrito, tá? Já deu os primeiros passos, e existe um outro que nós já estamos reunindo material sobre o assunto. Tá? Não vou dizer sobre o quê, mas já existe sim projetos aí de outros livros já em andamento. Muito bem. Mais Então, alguma? aqui encerrou. Só tem mensagens de agradecimento. Diana, Ok, Júlia e Tésio. Eu agradeço todos pela presença, agradeço pelos incentivos, pelas palavras generosas de vocês. Tá? Agradeço estarem aqui conosco, dividindo conosco essa alegria de estar lançando esse livro tão esperado, que há muito tempo várias pessoas sempre me perguntavam: cadê o livro? Vai sair quando? Não, está quase. Vai sair, já já. E graças a Deus, finalmente ele saiu. Então, muito obrigado a todos aqueles que, com suas histórias, com as suas experiências que foram passando para nós, contribuíram para que a gente pudesse formar um conteúdo dentro de nós, formar um conceito e uma ideia a respeito do fenômeno de emancipação da alma, para que a gente pudesse formar esse livro. Tá? Então, na verdade, é um livro que ele traz a cooperação de todos aqueles para quem nós fizemos palestras, seminários, cursos, aqueles com quem conversamos e que nós fomos guardando as suas histórias, as suas ideias, para que a gente pudesse, assim, formar o conteúdo e colocar nesse livro. Tem mais alguma pergunta aí? Aparecer aqui. Graça perguntou: a cartilha de hipersensibilidade será o seu novo livro? A cartilha sobre sensibilidade energética já foi lançada, né? E não é meu e de Tatiana. Já foi lançada antes do livro Ânima. E José Barreto está dizendo aqui que tem uns, se eu não me engano, são livros que ele está falando. Fenômenos Espíritas e Anímicos do baiano Alfredo Miguel. E Fenômenos Anímicos e Seus Mecanismos, de Carlos Bernardo Loureiro. Excelentes obras sobre fenômenos somente encontrado em sebos. Pois é, eu não conhecia esses dois livros. Aliás, eu não conheço esses dois livros. Mas provavelmente, aliás, quase certo, eles não são mais publicados, né? Não são mais editados. Então, as pessoas não têm mais acesso a esse conteúdo como se ele não fosse importante. Porque, como eu sempre digo, através da mediunidade, a gente evidencia o espírito. A gente conhece o espírito, ser desencarnado. Mas é através dos fenômenos anímicos que a gente conhece a alma, ou o espírito encarnado. Bom, se não há mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, agradeço a todos pela presença mais uma vez. Um abraço, um cheiro no coração de cada um e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos, dê um ótimo final de semana, uma semana de muita paz e muita saúde para todos.